Oi, está começando o 66º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. No episódio de hoje, eu quero começar com uma pergunta. O que vem na sua cabeça quando eu falo de utopia? Essa palavra tem origem grega e remete a um lugar que só existe na imaginação, um não-lugar. Ela foi criada no século XVI para falar de um ideal de sociedade e surgiu a partir da obra de Thomas More, um filósofo inglês. Na história do livro Utopia, que foi lançado em latim, esse tal ideal aparece numa ilha onde não existe crime nem violência. A distopia é o inverso disso aí. É a anti-utopia, segundo alguns dicionários. Pensando na história da Ilha Utopia, de Thomas More, o contrário seria um mundo distópico, violento, com desigualdade de todos os tipos. Então quer dizer que a gente vive hoje uma distopia? Para introduzir esse assunto, é importante dizer que a minha ideia de utopia e também de distopia é diferente da sua. São pontos de vista diferentes. A minha utopia parte da minha visão de mundo, do nosso tempo histórico, e a minha distopia pode até ser considerada uma utopia para você, ou vice-versa. Mas calma lá, para fazer essa reflexão com profundidade, a gente trouxe 2 convidados renomados. Mas antes de te apresentar quem são eles, eu preciso dizer que o 451 MHz tem o apoio da editora Record. Um romance raro, ousado e plural. Assim é Miss Macunaíma, livro de Alexandre Rebelo, publicado pela editora Record. Miss Macunaíma reconta o mito do herói sem nenhum caráter e imagina novas facetas de Mário de Andrade. Na obra, são recriados momentos-chave da trajetória do modernista, por meio de cartas fictícias a destinatários reais, como Tarsila do Amaral e Carlos Drummond de Andrade, e outros nem tão reais assim. Através dessas cartas, o leitor é imerso em sonhos, às vezes pesadelos, em que Mário encara suas próprias criações, que se apresentam para narrar versões do que teria acontecido a Macunaíma. No centenário da Semana de Arte Moderna de 22, Miss Macunaíma é uma oportunidade de repensar o legado dos artistas e agitadores que tornaram parte do movimento e um convite para celebrar Mário de Andrade. Miss Macunaíma, terceiro romance de Alexandre Rebelo, é publicado pela editora Record e já está disponível nas melhores livrarias. Lembrando que os assinantes da 451 têm 30% de desconto direto no site da editora. Bom, eu te falei agora há pouco sobre a utopia do Thomas More, mas um dos nossos convidados conta que já na Idade Média existiam várias utopias e que a compreensão disso ajuda a compreender o Ocidente de hoje. A gente ouviu o historiador Hilário Franco Júnior, autor do livro Em Busca do Paraíso Perdido, As Utopias Medievais, da Ateliê Editorial e da editora Mnema. O Hilário é professor de pós-graduação de História Social na Universidade de São Paulo. Ele também é pós-doutor em História Medieval pela Escola Prática dos Estudos Avançados na França. O professor já recebeu 2 prêmios Jabuti. Na nossa conversa, ele descreveu a utopia como uma espécie de sono coletivo da sociedade perfeita. Há toda uma questão aí filosófica, conceitual em torno dessa questão, mas o que eu tento justamente mostrar é que existiam sim utopias na Idade Média. Do outro lado da conversa está a Luísa Geisler, que começou cedo a carreira como escritora. Ela só tinha 19 anos de idade em 2011, quando foi finalista do Prêmio Jabuti com a obra Contos de Mentira, da editora Record. E foi com esse livro, de estreia no mercado editorial, que ela levou o Prêmio Sesc de Literatura de 2010. Depois do primeiro, não faltaram outros reconhecimentos. O mais recente foi o do romance Corpos Secos, vencedor do Jabuti de 2021, que foi escrito a 8 mãos. A obra retrata a distopia de um surto que atinge corpos que não têm mais atividade cerebral, mas anseiam por sangue, como uma espécie de zumbis. E antes que você pense numa realidade bastante próxima, a Luísa contou pra gente que a obra foi pensada antes da pandemia do coronavírus. O Corpos Secos ele foi pensado antes de pandemia. A gente começou a planejar ele em 2018.
Então, naquele momento, pra gente era o que é o pior que pode ficar, sabe? Como você pode perceber pelos nossos convidados, a gente tentou abarcar nessa discussão tanto a perspectiva histórica como a literária. A entrevista foi conduzida pela Paula Carvalho, que é velha conhecida aqui dos ouvintes do 451 MHz. Agora, sem mais spoilers nem delongas, senhoras e senhores, fiquem na companhia do Hilário Franco Júnior e da Luísa Geisler. Agradeço bastante aqui, então, o Hilário Franco Júnior, professor da USP, e a escritora Luísa Geisler, participando aqui desse episódio do 451 MHz sobre utopias e distopias. O Hilário lançou um livro maravilhoso no final do ano passado, que chama Em Busca do Paraíso Perdido, As Utopias Medievais, que saiu pela Ateliê Editorial em Amnema. É um grande estudo, acho, aí coroando também a carreira acadêmica e os estudos dele. Obrigada por estar aqui, professor Hilário. Eu que agradeço o convite, Paula. E a gente também tem a Luísa Geisler aqui, que lançou Corpos Secos, um romance, que foi lançado pela Alfaguara, que foi escrito a 8 mãos, com Marcelo Ferroni, a Natália Borges Polesso e o Samir Machado de Machado, e que ganhou o Jabuti de romance de entretenimento. E ela também participava do podcast Hora da Distopia, escreveu sobre várias distopias também para 451 já em outras ocasiões. Então também agradeço aqui a presença da Luísa. Eu que agradeço o convite, gente. Então tá, gente. Primeira pergunta que eu quero fazer é uma coisa bem básica, mas eu acho que é importante para a gente começar a introduzir o tema, né? Que é qual que é o significado dos termos utopia e distopia? Tanto pode ser a ideia mais etimológica, né, que o professor Hilário fala bastante no livro dele, mas assim, até em termos literários, né? Luísa, o que seria uma distopia ou não, porque hoje em dia, né, tá bem na moda de novo falar disso, né, então pode começar então, Hilário. Bom, uma coisa que eu discuto bastante aí no começo do livro é justamente o fato que eu estou escrevendo em relação à Idade Média. Muitos estudiosos não aceitam falar em utopia para aquela época, argumentando justamente que a palavra foi criada, foi forjada por Thomas Moros no começo do século XVI. E, portanto, antes da palavra não poderia existir a coisa, não poderia existir o conceito. Tá? Há toda uma questão aí filosófica, conceitual em torno dessa questão, mas o que eu tento justamente mostrar é que existiam, sim, utopias na Idade Média. Ou seja, existia a ideia de uma sociedade terrena, humana, pretensamente perfeita ou quase perfeita, em que todos os problemas concretos daquela época, e o mesmo vale para qualquer outra época, não existiriam nessa sociedade, que é alguma coisa que está fora do espaço conhecido, tanto que etimologicamente utopia quer dizer lugar nenhum, mas também está, de alguma maneira, fora do tempo, porque como não existe, em termos humanos, um tempo sem espaço ou um espaço sem tempo, se utopia é o não espaço, ela também é o não tempo. Em suma, para recorrer a uma definição simplista, muito rápida, mas que funciona para os nossos ouvintes, utopia é uma espécie de um sonho coletivo de uma sociedade perfeita. A Luísa vai falar com mais propriedade do que eu, mas distopia é exatamente o inverso disso. O inverso no sentido de que é a sociedade imperfeita, é alguma coisa em que tudo corre mal de um determinado ponto de vista, tá? Mas é alguma coisa que sente-se de muito mais perto, que há modelos muito mais concretos. Se utopia é o não espaço e o não tempo, de alguma forma a utopia é um espaço e um tempo concreto, geralmente aquele que o autor distópico está vivendo e que sente que não é aquilo que se deseja, não é aquilo que a sociedade precisa. Me parece que tanto utopia quanto distopia partem necessariamente de um referencial. Então, aquilo que, do meu ponto de vista, é uma utopia, para uma outra pessoa, para um outro grupo social, para uma outra sociedade, para um outro momento histórico, é distopia. Sim, 100% de acordo, assim. Eu vou pegar um pouco essa ideia do referencial que o professor Hilário acabou de falar
porque eu acho que esse acaba sendo o papel da distopia. A distopia, ela cumpre esse papel de referencial, de o que a gente imagina que seja a pior versão possível de alguma coisa. E, ao mesmo tempo, eu sinto que as distopias que a gente vê no passado, então, não por acaso, 1984 está na lista de mais vendidos há algum tempo, ela acaba se tornando esse ponto de discussão, né? De o que nós somos e o que a gente não quer ser. Então, um exemplo negativo por oposição mesmo. Quando a gente pensou no Corpos Secos, foi um pouco por aí também. O Corpos Secos ele foi pensado antes de pandemia. A gente começou a planejar ele em 2018. Então, naquele momento, pra gente era o que é o pior que pode ficar, sabe? O livro Corpos Secos foi feito durante a pandemia, né? Que é sobre uma epidemia que as pessoas que morrem acabam se transformando em espécies de mortos-vivos, zumbis, né? Mas no livro vocês chamam de corpos secos. Então, você acabou de falar que foi pensado antes. Como é que foi lançar isso, né? Durante a pandemia de Covid, né? Uma realidade muito mais próxima. E se o Hilário também puder comentar, porque esse aspecto das utopias da Idade Média, com aquela profusão de doenças, de epidemias, a mortalidade muito alta naquela época, como isso também influenciou na criação dessas utopias, né? Que o senhor comenta bastante no livro sobre esse aspecto da saúde e da ideia de mortalidade. Podemos começar com a Luísa e depois o Hilário complementa. Pra gente foi muito, muito maluco. Inclusive, várias questões tiveram que ser deixadas de lado com o Corpos Secos, em termos de divulgação. Assim, a gente tinha feito um material gráfico, na nossa cabecinha era como se fosse um pôster do governo a respeito de dengue. Então, tipo assim, cuidado com os sintomas de dengue, você tem esse sintoma e tudo mais. A gente fez uma coisa parecida, você tem a doença da corpocecagem, então você tem tal e tal sintomas e tudo mais. E a gente lançou o livro em 2020, em março para abril. Então, acabou se tornando uma coisa de extremo mau gosto. A gente imediatamente, não vamos usar isso agora, porque a gente vinha de uma outra mentalidade, assim, de uma coisa absolutamente ficcional. Então, muito do lançar do livro e do falar do livro foi tendo que ser adaptado dentro da pandemia. E aí as pessoas ficavam um pouco... mas isso parece profético. E não é profético. A pessoa que ela põe a cabeça para fora da janela e olha o Brasil como está, ela teria uma noção de que isso aconteceria. De que o Brasil não teria grandes infraestruturas, por mais que já tivesse tido no passado, para questões de saúde. Então, coisas acabaram surgindo e a gente teve que adaptar como a gente apresentava o livro. O livro não mudou. A gente teve que tomar diversos cuidados. Várias coisas não apareceram em jornais na época, porque parecia meio de mau gosto. A pandemia, com certeza, mexeu no livro de um jeito que ninguém tinha esperado. Hilário, se quiser. Estudando a Idade Média lá, há muitos anos atrás, eu comecei a ver alguma coisa do ponto de vista econômico, história econômica. Percebi que, se isso é importante, está longe de esgotar a compreensão de uma dada realidade, que no meu caso é a Idade Média. Então, ampliei isso para a história político-social, enriqueceu o quadro que eu pretendia ter, e foi havendo uma ampliação de objetos em relação à Idade Média. E eu acabei chegando, então, no que se chama de história das mentalidades e do imaginário. É tentar compreender a história, não só naquilo que ela tem de uma aparência mais superficial, mais imediata, mais facilmente visível, mas tentar escarafunchar e tentar compreender um pouco como era aquela época pela cabeça dos seus contemporâneos, de quem vivia naquela época. Claro que isso é muitíssimo complicado, claro que há um grau de subjetividade grande, claro que nunca há documentação que o historiador espera, deseja, mas os métodos vão se refinando com o tempo, e aí aparece então a utopia como um objeto que me dizia muito. Como era essa visão que ele tinha sobre o seu próprio momento? Até que eu me senti em condições de ousar falar sobre utopias para a Idade Média como um todo. É uma área muito grande, é toda a Europa Ocidental, são vários séculos, mas há denominadores comuns. E a ideia aí é pegar, do ponto de vista daquela época, o que nós, com o nosso conceitual, utopia, podemos projetar para ali. Podemos chamar de utopia uma coisa que eles não chamavam de utopia, mas que eles imaginavam perfeita e que é justamente o título do livro.
é o paraíso perdido pelo pecado de Adão e Eva, é uma sociedade ideal que os homens perderam por sua culpa e que eles pretendem, de alguma maneira, reconquistar. E vão pensar se é possível, como é possível, em que medida é possível. O mundo que a gente vive seria a distopia do Éden, né? De alguma forma, né? Exatamente. Estar fora do Éden é uma distopia do ponto de vista medieval. No seu livro aparece muito a questão da fome, que na Idade Medieval se passava muita fome. Então você tem uma fartura e uma abundância de comida também muito presente. E essa questão da alimentação também aparece em Corpos Secos, né, Luísa, de alguma forma, né? Com a presença de agrotóxicos ali que parecem ser a origem do fungo, enfim. Então se vocês pudessem comentar essa questão da alimentação, tanto nas utopias medievais e a Luísa na distopia, que... Acho que sim, acho que tem essa promessa, né, de que a gente vai conseguir fazer comida ficar muito mais barata, a gente vai conseguir vencer a natureza, a gente vai conseguir vencer todas as pestes e produzir mais e alimentar o mundo. E nisso, o uso excessivo de agrotóxicos, especialmente no Brasil, era uma coisa que nos preocupava. É o que causa o corpos secos por uma mutação de um fungo que surge numa pessoa. Inclusive, o lugar onde corpos secos surgem, que ele começa a surgir no Mato Grosso, tem muito a ver com isso também. Especialmente porque a soja que o Brasil planta muitas vezes não é uma soja para a gente, né? São imensas plantações de comida para comida. A ideia da distopia com comida é muito presente, assim. Então, a própria maneira que os corpos secos se alimentam é justamente essa também, de se alimentar de pessoas e de existir à base de pessoas, que acaba criando esse conflito entre algo que era uma promessa tão grande, e continua sendo também, né? Essa promessa de que vamos alterar a comida a ponto de ela se produzir sozinha e ficar fácil de produzir, e a ponto de que o ser humano acaba chegando ao outro extremo de que eu preciso me alimentar de um outro ser humano. Assim, eu acho que o papel da alimentação não tem como não estar presente no Corpos Secos, desde a formação até a própria maneira que os personagens se movem dentro da história. A grande força motriz dos personagens na maior parte do tempo é como é que eu vou comer. Não é um papel sutil, não. Não é um problema sutil, é um problema bem, bem real, assim, de quando que vai acabar, onde eu vou me estabelecer para conseguir comida também. Então, é um problema bem presente, assim. É interessante isso que você fala, Luísa, porque essa ideia de vamos produzir comida em grande quantidade, barato, para todo mundo, né? Na verdade é uma ideia utópica. Sim. E ela justamente não se concretiza por ser utópica, por ser alguma coisa exageradamente idealizada. Então, o que a gente tem aí é essa tangencial entre distopias e utopias. Há um estudo já muito antigo de um historiador alemão que justamente tenta entender toda a história como uma alternância de utopias e distopias, em que ele não sabe, ninguém pode saber, se começou com uma utopia que acabou gerando uma distopia ou se foi o contrário. Mas, de uma certa maneira, a gente pode talvez interpretar de fato a história como essa alternância de utopias e distopias, sem considerar qual é o ponto de partida, porque isso é talvez impossível de se detectar. Tá? E o que você estava falando a respeito do Brasil, de uma realidade concreta, que serviu, digamos, de ponto de partida, de estímulo, né, para vocês pensarem nos corpos secos, no fundo é isso. É uma utopia que fracassou, que gerou uma distopia e, claro, com proximidade de eleição, há oportunidades de se pensar em utopias. Que programa eu quero para o país? Que candidato eu quero? Então, tudo isso acaba ganhando, necessariamente, tonalidades utópicas para superar, para encobrir a distopia em que estamos e estamos tentando sair. Então, esse jogo me parece extremamente rico, mas centrado no aspecto distópico. E é o que eu tento fazer em relação à Idade Média, mais centrado no aspecto utópico. Os nossos dois olhares são contrários, mas se complementam.
Em alguns momentos do livro, do Hilário, que é uma questão paradoxal de algumas utopias, pelo menos nas medievais, né? Que eles estão muito carregados. Você tem uma moral, você tem que seguir regras rígidas para manter a ordem, né? Porque a ordem era um dos objetivos dessas utopias. Você também comenta que ideias de utopias que tinham ao longo do século XX, né, acabaram virando certas distopias, como a União Soviética stalinista, a China maoísta, o Khmer Vermelho no Camboja, enfim. Então, como é que vocês veem esse paradoxo, né, dessa utopia que queria ser implementada no mundo real e acaba virando uma distopia, né? Porque é muito sutil essa mudança, né? O que me parece, pessoalmente, Paula, é que o pensamento utópico, o sentimento utópico, ele é tão forte, porque, evidentemente, em qualquer momento da história, em qualquer local, as pessoas nascem, vivem e morrem dentro de uma realidade que nunca é a perfeita, nunca é ideal, nunca é a sonhada, que a tentativa de transformá-la em realidade faz com que eu considere que é justificável qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de caminho para implantar as ideias utópicas. E aí já estou falando em termos mais amplos do que Idade Média. As utopias se auto-justificam e, para se implantarem, elas podem fazer qualquer coisa, já que vai eliminar o obstáculo para a implantação das ideias perfeitas da utopia. Mas, evidentemente, na hora que se toma esse tipo de atitude e que vem a repressão, que vem a censura e que vem a perseguição, você entra numa sociedade distópica. E assim é o andar da carruagem da história, eu diria. Acaba se tornando também uma pergunta de quando a gente traz a utopia, tenta realizar uma utopia, ela acaba se tornando uma utopia para alguém, né? Acho que é impossível todas as pessoas do mundo chegarem ao mesmo conceito de utopia, né? Quando você realiza a utopia, você acaba influenciando esses pontos de vista e você acaba com o problema central de que muitas vezes uma ideia utópica ou uma realidade puxando para o utópico com características utópicas, não é utópica para todo mundo, né? E às vezes tem gente que sai impune, tem gente que, enfim, que está com todos os privilégios possíveis, e isso pode ser muito utópico para essa pessoa, mas isso não é a realidade geral. Tô pensando de novo no Corpos Secos, acaba surgindo essa questão no livro, o apocalipse, o pós-apocalíptico que seja, ele reseta tudo. Então as pessoas elas têm a oportunidade de, então, vou criar a minha própria sociedade, vou criar a minha própria saída, já que eu não tenho um governo, eu preciso criar alguma coisa. Surgem personagens que, de certa forma, são vilões, que a gente olha como vilões, mas que, na mentalidade deles, eles estão fazendo algo muito bom, eles estão estabelecendo uma ordem no meio disso. Então, pensando em termos de ficção, sim, a tentativa de utopia que não se realiza acaba caindo em distopia com alguma frequência, especialmente porque daí acaba colidindo com a realidade, e geralmente aí se cria o conflito. Como é que vocês veem o papel social de se contar histórias utópicas e distópicas? Qual que é a importância da gente criar essas narrativas e, de alguma forma, até tentar concretizar elas, né? No livro do Hilário a gente tem também, além das fictícias, tem tentativas mesmo, né, durante a Idade Média, de instaurar essas novas sociedades. Hoje em dia também tem gente que quer voltar, enfim, a um passado que era tido como mais puro. Qual que é a importância dessas narrativas para a gente pensar hoje, né? As utopias, e aí talvez seja um pouco diferente das distopias, as utopias não são apenas, como se pensou durante muito tempo, um projeto, tá? Alguma coisa que alguém senta e escreve organizadinho, cada passo, cada elemento, como é que deve funcionar isso, como deve funcionar aquilo, o estabelecimento da tal da ordem, né? Que coloque todo mundo dentro do mesmo barco, que impossibilite aqueles que vão estragar esse projeto coletivo, que, na verdade, como a Luísa observou bem, não é tão coletivo assim. Então, a utopia, mais do que um projeto, ela é uma história, ela é uma narrativa, ela é uma série de ideias que, até para serem convincentes, para serem atraentes, elas precisam ter esse toque ficcional, ou baseado em coisas do passado, como acontece na Idade Média. O paraíso terrestre é a matriz de todas as ideias utópicas daquele período, ou criando-se
alguma narrativa nova que pudesse encaminhar a sociedade na direção que esses elementos pretendem, que talvez seja diferente da distopia, porque ela já é a narrativa em si, detectar numa determinada situação concreta ou assemelhada aquilo que não deve existir, aquilo que precisa ser alterado, aquilo que idealmente deve levar a uma utopia. As utopias estão um pouco mais descoladas da realidade do que as distopias. Plenamente de acordo, especialmente porque a distopia, às vezes, ela pega uma coisa que já é real e põe o volume no máximo, né? Então, já existe agrotóxico no Brasil, então, beleza, então vamos aumentar esse volume para o 11. E nisso a gente acaba tirando uma distopia. Pensando um pouco na pergunta mesmo, dessa importância, desse papel social, assim, acho que não sei se tem uma importância maior do que contar outros tipos de história, mas no momento, assim, pensando muito na minha interação com o podcast Hora da Distopia, com olhar para isso, com uma aceleração que a gente tem visto no mercado editorial de distopias que tem surgido muito e como elas têm vendido bem, assim. E isso desde uma coisa de romances adolescentes, assim, pensa, sei lá, em Jogos Vorazes. Então isso acaba mostrando uma certa preocupação. Não era o típico, o adolescente médio estar lendo sobre ter que se matar a ponto de sobreviver e daí você pode virar uma superestrela. Normalmente era uma coisa um pouco mais tipo Harry Potter, que foi a minha geração. Uma coisa mais assim, lutar contra o mal, mas não era algo tão quanto a sociedade colapsou por inteiro. Eu vejo uma preocupação acelerada. De certa forma, quando a gente começa a consumir mais distopias, a gente acaba criando, eu não vou dizer arcabouço teórico, mas a gente acaba criando um sistema de regras, de entendimentos comuns. E a gente acaba criando noções comuns de coisas que a gente não quer. Como, por exemplo, não quero Big Brother, não quero uma sociedade que seja alienada pelo próprio entretenimento, algo assim. Então, essas preocupações eu acho que acabam se ressaltando um pouco. Isso tem aparecido essa preocupação, seja por aquecimento global, seja por uma mentalidade mais catastrófica, seja por fato ou por ficção, também esse consumo de distopias me parece mais acelerado, assim. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida volta com a conversa com o Hilário e a Luísa. E eu queria aproveitar esse tempinho para fazer um convite para você conhecer as dicas do nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem às normas, mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. Grandes autoras e grandes autores indicam aqui no podcast livros que foram marcantes, leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. Na descrição do episódio, você encontra o link para acessar esse conteúdo. No final do programa, você ouve uma dica da Marana Borges, que em 2021 lançou o romance Mobiliário para uma Fuga em Março pela editora dublinense. O 451 MHz tem o apoio da editora Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Principal autor japonês do pós-Segunda Guerra, Yukio Mishima foi um escritor tão genial quanto contraditório. Crítico quanto mais da ocidentalização do Japão moderno e defensor dos valores tradicionais do país, aos 45 anos ele cometeu o seppuku, um ritual de suicídio que compunha o código de honra dos samurais. Deixou, no entanto, uma obra marcante, com livros como Confissões de uma Máscara, seu primeiro romance, que narra a vida de um adolescente que descobre a própria homossexualidade num Japão já dominado pelo imperialismo americano. No episódio que já está no ar no seu tocador de podcasts favorito, a Rádio Companhia recebe o tradutor e professor de literatura japonesa Andrei Cunha e o cantor, compositor, escritor e pesquisador Vitor Kinjo para um papo sobre o Mishima. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, e antes da gente ouvir a segunda parte da entrevista com o Hilário Franco Júnior e a Luísa Geisler, eu queria te fazer um convite. Você já conhece o plano Ouvinte Entusiasta aqui do 451 MHz. Mas será que você já pensou em assinar a revista 451?
É uma revista em vários formatos, impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. É só entrar no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura, seja para você mesmo, seja para dar de presente para quem você gosta. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição desse episódio no seu tocador de podcasts e fazer a sua assinatura. No final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. E agora, vamos partir para a segunda parte da conversa com o Hilário e a Luísa sobre as utopias e distopias, conduzida pela Paula Carvalho. Agora eu queria mudar um pouquinho o foco da conversa para a forma como vocês escreveram os livros, né? O Hilário é um livro muito denso, com muitas informações, dá para ver, é um trabalho muito erudito. Todo o seu conhecimento ao longo dos seus estudos sobre utopias condensados num livro só. E a Luísa queria saber como é que foi esse processo de escrever a 8 mãos, né? Queria saber se cada um escreveu um capítulo de cada personagem ou não, vocês misturavam, cada um mexeu no texto do outro, enfim. Que o trabalho do escritor, teoricamente, também é solitário, mas nesse caso, como é uma produção coletiva, eu fico imaginando essa relação do trabalho tanto do historiador quanto do autor, da solidão e do coletivo também, né? Pode começar, o professor Hilário. Na verdade, Paulo, a mecânica de concepção e de desenvolvimento do livro foram clássicas. Eu tinha um tema, tinha um material prévio fundamental, e aí começa aquele diálogo que, se não é com coautores, como no caso da Luísa, é com um grande número de pessoas que são os meus colegas do passado ou do presente, que trabalharam ou trabalham determinados temas que tocam naquilo que me interessa. Não necessariamente utopia na Idade Média, porque eu, como chamo a atenção aí no livro, na verdade, boa parte da historiografia não aceita aplicar o conceito de utopia à Idade Média. Então, tenho que dialogar com eles para tentar desmontar aquela argumentação que eles apresentam e trazer a minha, e dizer por que é que eu acho que se pode, se deve falar em utopia na Idade Média. Então, o que é utopia em relação à Idade Média? Que exemplos a gente tem? De onde vinham essas ideias, como é que elas foram desenvolvidas, como é que isso aparece em textos literários ou filosóficos, como é que isso aparece em obras de arte. Mas, sobretudo, e essa é a parte que deu mais trabalho, mas deu mais prazer, é tentar tudo isso ser desenvolvido a partir daquilo que os historiadores, como você sabe bem, chamam de fontes primárias. Então, mais do que estar baseado em estudiosos do século XIX, do século XX, do começo desse século XXI, é tirar esse material daquilo que vem lá do século VIII, do século XII, XIII, XV, é dar a palavra aos protagonistas, aqueles que estavam no palco histórico que me interessa observar, né? E aí fazer, claro, uma leitura que nunca é muito simples, porque as línguas são outras, o sentido que as palavras têm, mesmo que pareçam muito próximas nossas, são outros sentidos. Então, há todo um cuidado nessa interpretação das fontes primárias e fazer essas fontes primárias também dialogarem entre si. Por que que esse autor medieval fala isso e aquele outro autor medieval fala diferente? É muito prazeroso, porque aí vem a descoberta. Não se trata simplesmente de sintetizar, mas se trata de tentar extrair alguma coisa nova de todo o material existente. Vejamos, deixa eu pensar. O Corpus Secus, ele surge com Marcelo Ferroni, que foi meu editor, ele me convidou. Surge a editora, que foi a Luara França. E sempre que me perguntam como se escreve um romance 8 mãos, a minha resposta é com um editor. A gente precisa de alguém assim, que supervisione,
que consiga ver o livro pelo todo, porque muito do livro foi abrir mão de coisas. O livro surgiu como um esforço coletivo, base de reuniões. Cada um escreveu o seu personagem e nos momentos que os personagens interagiam, a gente escrevia junto. Assim. Por mais que eu saiba que tem um grande esforço editorial e um esforço da gente fazer dar certo, eu acho que tem uns 10% de sorte, que a gente acabou com um grupo muito bom, um grupo que não se matou, um grupo de pessoas que tinham abertura o suficiente para dizer, essa ideia aqui não tá boa, isso não tá funcionando. Tem um aspecto de achar as pessoas certas também. Não funcionaria com todo mundo. Exigia um certo abrir mão de ideias. É uma questão do livro e é uma questão do processo criativo do livro, estranhamente. Luísa, você poderia falar daquele episódio de 2019 em que você teve um livro censurado na Feira do Livro de Nova Hertz? O Enfim Capivaras, né, por linguagem inadequada, entre aspas, né. Eu lembro que você estava escrevendo um texto para a revista sobre distopias e aí você se viu no meio dessa situação distópica. E para os vereadores, enfim, que quiseram censurar seu livro, era uma situação utópica não ter o seu livro na Feira do Livro, né. Em resumo, vou tentar ser rápida, um vereador, pastor na cidade de Nova Hartz, descobriu o meu livro que estava entre a programação da Feira do Livro da cidade e ele ligou para o prefeito da cidade e em 12 horas meu convite para o evento foi cancelado e a minha presença foi meio que banida da cidade do evento. E o livro tinha palavrões, esse era o problema. Tem diversos vídeos dele falando mal de mim e do meu trabalho, etc, etc. Foi realmente muito distópico em termos de mensagens na internet, de seguidores desse sujeito e tudo mais. Mas, enfim, foi memorável, assim, foi esquisito. Eu já disse em muitos momentos que é uma coisa que a gente fica orgulhoso, né? É quase engraçado, porque a gente se sente no lugar certo. É um panteão. E me lembro que na mesma época, Angélica Freitas tinha sido censurada e tinham removido um livro de Machado de Assis, não me lembro de que biblioteca, mas é porque tinha Cuba no nome, era Memórias Póstumas de Brás Cubas, e tinha Cuba e eu me lembro que foi toda uma situação porque o banimento foi totalmente não pensado, assim. Então, foi muito violento com a minha pessoa. Assim. Não era um debate de ideias, mas era um debate de como é que essa menina foi criada a ponto de achar que pode ter livro em palavrão, sabe? Se fosse um debate em relação à linguagem de livros para jovem, que acabou surgindo, que foi muito rico, porque também surgia com o problema de que o Capivaras foi meu primeiro livro considerado young adult, que não é infanto-juvenil, é um recorte comercial específico, assim, mas é um livro para jovens. Então, vieram debates interessantes, mas vieram ataques muito sem noção. Assim. Eu gosto da história, foi a menina que foi banida da Feira do Livro da cidade porque eu falei, porque tinha palavrão nos meus livros, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ninguém falou comigo, aí que isso me magoa. Eu fui banida de falar com uma cidade inteira. Então eu fui banida de uma feira do livro, fui cancelada e tudo mais, e quebra de contrato e todas as coisas problemáticas possíveis. A própria ideia de que um vereador teve mais poder do que outros vereadores, que vieram conversar comigo também. Então isso também foi bem antidemocrático. Por que um pode decidir isso e por que o outro não pode decidir isso? Hoje, olhando, eu consigo ver a graça. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu precisei de um tempo para baixar essa graça e ver que isso foi muito grave. E, para coroar, é óbvio que o efeito que teve foi nenhum jovem antes ia ler o livro, mas o livro circulou demais entre os leitores da cidade e vendeu pra caramba também na época. Os alunos vieram falar comigo, pedir o final, porque eles tinham lido até certo ponto e aí o livro foi removido de bibliotecas, então eles não sabiam o final. A história teve seus momentos anedóticos, assim. O que seria a utopia hoje? O socialismo foi por muito tempo utopia de o capitalismo dominou tudo, enfim. Mas aí a gente tem essas outras visões, sei lá, de estados teocráticos, assim, que é visto como utopia para uns, mas não para outros. Como vocês veem o que seria a utopia hoje no Brasil, enfim? Não sei responder isso claramente, mas fico com a sensação que sempre que um grupo maior ou menor tem uma visão que lhe parece a única correta e que deve ser implantada para o conjunto da sociedade e que deve ser seguida mesmo por quem não está de acordo, é porque esse grupo sente como uma verdade firme e sólida aquilo que está propondo. Vou pegar uma coisa que é muito complicado chamar aí de utopia, mas só para exemplificar essa ideia de alguma coisa que deve prevalecer sobre as outras. Essa praga, se me permitirem a expressão, da linguagem politicamente correta.
dizendo não se pode falar isso, tem que no lugar se falar aquilo. E com coisas que, de um certo ponto de vista, são ridículas. Para quem sente isso como uma ofensa, é uma utopia que se proíba utilizar essa expressão e muitas outras. Para quem vê isso como um exagero e que toca em aspectos não essenciais da sociedade e que depende de todo um conjunto de dados históricos, culturais, linguísticos, que tem que ser debatidos, que tem que ser transmitidos de uma outra maneira e não simplesmente baixa uma cartilha, é o inverso. Então, voltamos a o que é utopia para um é distopia para outro. A comunidade europeia me parece que é a grande utopia fins do século XX e começo do século XXI. A Europa era o continente que dominava o mundo e que perdeu essa situação com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundiais, que nada mais foram do que guerras civis europeias. Essa tentativa da utopia europeia está se esvaziando cada vez mais. Por exemplo, a gestão das vacinas. Aqui na Europa é muito variado de país para país, mas em determinados países isto é uma distopia total. Imagine, toma vacina quem quer. Tá? Cai numa grande questão de todas as utopias e distopias, que é esse equilíbrio entre deveres e direitos. Então, estamos falando de conceitos que implicam em modos de ver o mundo. E isso torna, do meu ponto de vista, extremamente difícil termos uma posição única, uma posição verdadeira. A realidade é sempre mais complicada do que aquilo que o homem deseja. Eu acabo indo um pouco por aí também. Tenho dificuldade de pensar uma utopia, especialmente quando a gente começa a colocar gente no meio. É mais fácil idealizar, no sentido de estar no mundo das ideias, né? Assim, eu sinto um certo cansada de ver o mundo em chamas em todas as fontes de mídia e cultura. Tem sido uma das nossas dificuldades com o Corpos Secos 2, é um pouco essa ideia de queremos botar tudo mais na merda ou queremos pensar que daqui a pouco alguma coisa é possível, assim. Eu também tenho tido um pouco de dificuldade de pensar assim, como pensar uma utopia? E porque realmente parece muito idealizada no sentido de estar no mundo das ideias sempre. Quando a gente traz para o real, acaba criando muita interpretação. Assim. Mesmo na ficção, né? Mesmo na ficção. Isso, não, Luiz? Às vezes Então, queria saber qual é a história de utopia narrativa mesmo que o professor Hilário prefere, né? De todas essas que ele leu sobre a Idade Média. E qual que é a distopia preferida da Luísa? De novo, é muito difícil dizer, Paulo, pelo seguinte, não sei se acontece a mesma coisa com a Luísa e suas distopias, mas comigo e as minhas utopias, elas dependem muito do seu momento de vida, da utopia que você tem diante de si sob forma de texto, de imagem. Nós projetamos os elementos autobiográficos em cima do objeto de estudo. Então, a relação entre eu e os objetos varia muito. Varia porque eu vario, eu mudo. Muda, então, o olhar que eu lanço sobre o objeto. Enfim, então é muito diferente. Para exemplificar isso, tem duas utopias, eu diria até opostas. O País da Cocanha, tanto que eu escrevi um livro específico sobre isso, pelo clima de liberdade total, de anarquia até, poderíamos dizer, né? Por todas as imagens que são passadas pelo poema sobre o País da Cocanha, que vão ser realizadas até o século XVIII. Existe uma grande quantidade de gravuras colocando visualmente, plasticamente, aquilo que o poema original do século XII tinha falado. É um poema pequeno, tem menos de 200 versos, e sempre que, por uma razão ou outra, eu releio esse poema, eu descubro alguma coisa que eu não tinha considerado como hoje eu consideraria. E a outra, que é o inverso, que você citou agora há pouco, é o Savonarola. Porque aí é o contrário, é uma sociedade puritana, é uma sociedade fechada e sem liberdade. É a sociedade em que foram feitas, isso em Florença, né? Duas fogueiras da vaidade. Então, são os seguidores do Savonarola
frade dominicano, que saem pela cidade recolhendo livros, pinturas, estátuas, cartas de jogo, perfumes, e formam uma enorme fogueira e põem fogo nisso, numa data simbólica que é o carnaval. Então é o anti-carnaval, é o anti-prazer, a anti-liberdade. Bom, mas isso é utopia ou é distopia? Se eu vivesse naquela época, seria para mim uma distopia. Mas nessa ideia que eu me referi agora há pouco, de tentar olhar por dentro, com os olhos e a cabeça daqueles que pensavam e que escreviam a respeito, enfim, Savonarola e seus seguidores, é uma utopia. Quase a cidade de Deus implantada na Terra. Então, veja, são duas utopias opostas, mas talvez justamente por isso as duas me são muito caras, muito atraentes, muito interessantes. Eu sigo numa linha parecida e eu tenho um problema também de que muitas vezes livros pós-apocalípticos não se definem como distópicos. De todos que eu gosto, não é bem uma distopia, é um conceito escorregadio às vezes. A minha resposta mais imediata seria o Laranja Mecânica, porque eu acho que ele é uma distopia muito completa. Eu aprecio muito quando os autores começam a pensar em linguagem e como seria a linguagem da distopia. Isso é uma coisa que me fascina muito, assim. Eu trabalhei numa das levas de traduções em 1984 e justamente me interessa muito como a gente usa a linguagem como maneira de censura ou como maneira de pensar a realidade ou de tentar moldar a realidade. Então, 1984 também tem esse aspecto que me interessa bastante. Eu diria o Laranja Mecânica, que é uma resposta que me parece fixa e olhando agora parece segura, mas posso me contradizer daqui a 20 minutos. Eu quero agradecer de novo a presença do Hilário Franco Júnior e da Luísa Geisler aqui no podcast, foi muito legal. Obrigado, Paula, obrigado pela companhia, Luísa. Obrigado pelo convite, gente. Foi ótimo. Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. A gente convida grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Marana Borges, que é autora de Mobiliário para uma Fuga em Março, da editora dublinense. Eu recomendo Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, especialmente o volume 4, Sodoma e Gomorra, mas não só. O tema da homossexualidade, da bissexualidade e de várias práticas sexuais não normativas, como voyeurismo, sadomasoquismo, atravessa o romance inteiro, mas é neste volume em que ele é tratado de uma forma mais aprofundada e onde a gente vê que o gay e a lésbica, eles são sempre descritos à sombra. Há uma enorme dificuldade das personagens de se assumirem publicamente como gays ou lésbicas ou bissexuais. Isso traz muita dor para elas e para o entorno delas, porque em geral vivem casamentos de fachada, por não conseguir assumir a natureza humana, que para o narrador é bissexual. Também é muito importante entender um pouco sobre o próprio autor, que era gay, que andava num meio aristocrático na França no início do século XX, mas que tinha uma enorme dificuldade em se assumir publicamente, perante a sua família, sobretudo, os seus pais, e que decidiu fazer da musa do romance, da grande amante do romance, do protagonista, uma mulher bissexual, mas não um homem. Quando nós sabemos, há inúmeros registros disso, de que ela foi inspirada no grande amor da vida de Proust, que foi um homem. E a dor maior de que o livro trata não é se gostamos de homem ou mulher, é o próprio amor, que é uma doença incurável, crônica. Bom, e aproveita que você tá com o seu celular aí por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas, é claro, aqui para o nosso programa. É só clicar no ícone com as 5 estrelas e atribuir a sua nota conforme você avaliar.
Se você quiser, também pode indicar o 451 MHz para as outras pessoas. Manda aí agora, compartilha nos seus grupos de WhatsApp ou então para as pessoas que você gosta. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. Bom, e antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Ana Amorim, Felipe Arruda, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cougo, Walter Craveiro, Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Mário Rick Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Georgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos e Núbia, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembo, Leila Lima, Renata Alves de Lima, Vânia Mariano, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 66º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 8 de julho. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.